Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos atualizar a playlist do Galpão de Avicultura de Corte com base nas novas normas da ABNT. Neste vídeo, planta baixa alvenaria, vinheta. Muito bem, nessa série de vídeos eu vou refazer a playlist do Galpão de Avicultura de Corte com base nas novas normas da ABNT que foram alteradas nos anos de 2020, 2021 e 2022. Este projeto será utilizado na disciplina de instalações zootécnicas do curso de zootecnia da UFSJ. O memorial descritivo desse projeto já foi apresentado em vídeo anterior aqui no canal Zootecnia em CAD. Eu vou deixar dois cards aqui em cima com o link para esses vídeos e na descrição do próprio vídeo. Vamos lá para o memorial. O link para o download desse memorial eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Memorial descritivo, instalação de um setor de avicultura de corte para o suporte às atividades de pesquisa do Departamento de Zootecnia da UFSJ. Então não se trata de um galpão comercial, um galpão próprio para pesquisa que tem certas particularidades. É um galpão para 1000 aves de corte. Vamos descer aqui o memorial. Eu começo com as características gerais, os detalhes construtivos e o dimensionamento desse galpão. Vamos lá para a figura 3.2. Vamos dar um zoom. Vamos descer. O galpão ele é composto por um setor de apoio e um setor de produção. O setor de produção é dividido em área de produção 1 e área de produção 2, separados por um corredor central, algo não muito comum em instalações comerciais. De novo, esta é uma instalação para pesquisa. Eu tenho um depósito, um cômodo de lavagem de utensílios, um banheiro feminino e um banheiro masculino, separados por um corredor central. E aqui no final, um escritório junto com um laboratório e uma entrada independente aqui no escritório. Eu tenho todas as medidas do galpão, considerando-se que cada espessura de linha representa uma parede de 20 centímetros, eu vou ter um galpão com 10,40 metros de largura externa e 29 metros de comprimento externo. Vamos lá para o AutoCAD. Eu estou na versão 2024, mas esse projeto pode ser feito a partir do AutoCAD 2021. Vou vir aqui no menu Arquivo Novo. Confere se arquivos do tipo está marcado template de desenho, *.dwt, pasta documentos, e aí vou clicar no arquivo zootecnia_abnt.dwt. O link para o download desse arquivo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você deve baixar esse arquivo e salvar na pasta documentos do seu computador antes de abrir o AutoCAD. Basta clicar em abrir o arquivo, que ele vai pegar uma cópia do modelo zootecnia_abnt.dwt e ele vai criar o arquivo desenho1.dwg. Antes de começar o projeto, é interessante conferir as configurações do AutoCAD. Verifique se a barra de menu tradicional está disponível. Se ela não estiver disponível, vem aqui nessa setinha. No meu caso, está ocultar barra de menus. Se o seu AutoCAD estiver desse jeito, basta vir aqui na setinha e pedir para mostrar barra de menus. Eu vou sumir temporariamente da tela, vou desativar o mouse virtual, vou vir aqui no botão personalizar, clico, confere se estão ativados os botões coordenadas, grade, modo snap, entrada dinâmica, modo orto, rastreamento polar, rastreamento de snap ao objeto, snap ao objeto 2D, espessura de linha, ciclo de seleção, escala de anotação e bloquear interface do usuário. Posso clicar aqui no botão personalizar. Aqui na barra de precisão tem que estar ativado os botões grade, entrada dinâmica de dados, rastreador de objetos, ferramentas ou snap. Dentro de ferramentas ou snap, vou clicar aqui nessa setinha. Tem que estar pré-ativado os comandos extremidade, meio, centro e interseção. Clico na setinha novamente e tem que estar ativado o botão bloquear interface do usuário. Vou clicar aqui nessa setinha e tem que estar pré-ativado as opções barra de ferramentas painéis flutuantes, barra de ferramentas painéis encaixados e janelas encaixadas. Posso clicar aqui na setinha e posso retornar com a minha imagem à tela. Vamos lá no menu Formatar
unidades. O modelo Zootecnia_ABNT já está com 2 casas decimais depois do ponto decimal e as unidades já estão em metros. Cancelar. Menu Ferramentas. Vamos descer. Configurações do desenho. Snap desativado, grade ativada, Snap X e Y em 1, grade X e Y em 1 e a opção Exibir grade, além dos limites, desmarcada. Cancelar. Então basta ir lá no menu Formatar, Limites do desenho. Ele está pedindo o canto inferior esquerdo, que é sempre origem, 0 para x, 0 para y, Enter. Como o galpão tem 29 metros de comprimento e 10,40 de largura, eu vou colocar como limite superior direito 35 metros para x, 15 metros para y. Enter. Duplo clique no scroll do mouse para visualizar a área de desenho. Vamos começar desenhando as paredes externas. Lembrando que o galpão tem 29 metros de comprimento e 10,40 de largura. Menu de camadas. Vamos ativar a camada hashtag alvenaria em corte sem achura. Comando retângulo, cursor na área de desenho. Primeiro canto é origem, 0 para x, 0 para y, Enter. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 29 metros de comprimento no x, 10,4 metros de largura no y, Enter. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a espessura de paredes, que é de 20 centímetros, 0,2, Enter. Clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu já vou aproveitar para desenhar a calçada, que tem 80 centímetros de distância em relação à parede externa. Então, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,8. Enter. Vamos dar um zoom. Clica na linha mais externa, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos recentralizar o desenho. Seleciona a linha de calçada, menu de camadas. É uma alvenaria que está no chão e que, portanto, não vai ser atingida pelo plano de corte. Então, portanto, eu vou colocar na camada hashtag alvenaria em vista distante. ESC. Vamos retornar lá para o memorial. Vamos descer para o item 3.3, telhado. Vamos lá para a figura 3.4. O beiral ele avança 1 metro em relação às fachadas posterior e frontal. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 1 metro. Enter. Clica no retângulo da alvenaria mais externa, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos retornar lá para o memorial. Entretanto, nas laterais, a distância da extremidade do beiral em relação à cumieira é de 6,62 metros. Vamos voltar para o AutoCAD. Então, para corrigir isso, eu vou lá no comando explodir, cursor na área de desenho e vou explodir o retângulo mais externo. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Vou deletar essa linha, mais a linha de baixo, delete. Vamos desenhar uma linha de cumieira, comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e no meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou informar esse valor aqui do memorial, 6 metros,62. Enter. Clica na linha de cumieira, clica para cima, clica na linha de cumieira, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento, posso apagar a linha de cumieira. Delete. Eu preciso juntar agora essas quinas, eu posso expandir o comando aparar, clicar no comando estender. E aí eu vou estender essa linha aqui, e a linha oposta. Enter para finalizar o comando estender. Posso, no lugar do comando estender, utilizar o comando concordância. Cursor na área de desenho. Setinha para baixo. Vou primeiro na opção raio. Confere se o raio está em 0. Enter. Setinha para baixo novamente. Vou lá na opção múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre essas duas linhas aqui. E a mesma coisa aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando concordância, duplo clique no scroll do mouse. Então, nesse caso aqui, tanto faz utilizar o comando concordância quanto o comando estender. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou selecionar as linhas do telhado. Confere se todo o telhado foi selecionado. Menu de camadas e vou colocar na camada hashtag cobertura em projeção. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Vamos trabalhar agora as paredes internas. Vamos retornar para o memorial. Figura
3.2. Vamos trabalhar primeiramente as linhas verticais. Cada linha vertical representa uma parede com 20 centímetros de espessura. Então, eu tenho aqui 20 centímetros de espessura, mais 17, mais 20 centímetros, mais 4,50, mais 20 centímetros, mais 2 metros, mais 20 centímetros de espessura, mais 4,50, mais 20 centímetros de espessura, que vão dar os 29 metros de comprimento. Vamos retornar lá para o AutoCAD. Para transferir essas medidas, eu vou lá no comando explodir, cursor na área de desenho. E aí eu vou explodir os dois retângulos internos. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Se eu selecionar os dois retângulos internos, eu vou ver que eles foram decompostos em suas linhas fundamentais. ESC, comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu já tenho os 20 centímetros iniciais, então vou informar o comprimento do setor de apoio, que é de 17 metros. Enter, clica na linha, clica à esquerda. Enter duas vezes para finalizar o comando deslocamento e chamar o comando deslocamento novamente. Informa a espessura de parede, 20 centímetros, 0.2. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter duas vezes, informa a medida do depósito, 4,5 metros. Enter, clica na linha, clica à esquerda. Enter duas vezes, informa a espessura de parede, 0.2. Enter. Clica na linha, clica à esquerda, enter duas vezes, informa a medida do banheiro, 2 metros, enter. Clica na linha, clica à esquerda, enter duas vezes, informa a espessura de parede, 20 centímetros, 0.2. Clica na linha, clica à esquerda. Enter duas vezes, informa o comprimento do laboratório, que é de 4,5 metros. Enter, clica na linha, e aí eu vou somente deslocar para a esquerda, porque eu observo que houve aqui uma coincidência entre linhas. Então, não preciso deslocar essa linha, basta pressionar a tecla S. Inclusive, isso garante que o galpão está na medida correta. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos trabalhar as linhas horizontais. Vamos vir aqui para a figura. Eu começo com 20 centímetros de espessura de parede, 3,80 metros, mais 20 centímetros, mais 2 metros de corredor central, 20 centímetros de espessura de parede, 3,80, 20 centímetros de espessura de parede. Isso vai dar 10,40 metros de largura. Vamos retornar para o AutoCAD. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Eu já tenho os 20 centímetros inicial. Informa a largura do setor ou da área de produção, 3,8. Enter. Clica na linha mais interna, clica para baixo. Clica na linha mais interna, clica para cima. Enter duas vezes, informa a espessura de parede, 0,2 ou 20 centímetros. Enter, clica na linha de cima, clica para baixo, clica na linha de baixo, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, que está atrás do comando estender, cursor na área de desenho. Vou aparar essas duas paredes que eu tenho aqui, mais essas duas paredes, e essas duas outras paredes que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Posso selecionar essas duas linhas que ficaram aqui. Repare que eu estou clicando primeiro à esquerda para depois clicar à direita. Eu estou no módulo de seleção Window, que é essa janela azul. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Vou clicar e pressionar a tecla Delete. Vamos retornar para o memorial. O escritório e o laboratório têm o mesmo comprimento, então basta colocar uma parede de 20 centímetros aqui no centro. Então vamos lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa parede e indo até o meio da parede oposta. Enter para finalizar o comando linha. A parede tem 20 centímetros, vou lá no comando deslocamento, informo metade desse valor, 0,1. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo, Enter para finalizar o comando deslocamento, e aí a hora que eu deletar a linha do centro, eu vou ter uma parede de 20 centímetros. O banheiro masculino ele tem 3 metros de comprimento, então posso ir lá no comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta ou Snap-D, Enter, ponto base vai ser essa quina aqui, a partir de ponto base, arroba, eu vou descer 3 metros, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, e aí eu vou ligar aqui na parede oposta. Clico, afasto o cursor em diagonal, Enter para finalizar o comando linha. A parede tem 20 centímetros de espessura,
comando de deslocamento, cursor na área de desenho, informa esse valor, 0,2. Enter, clique na linha, e aí eu não posso clicar para dentro, porque senão eu vou diminuir o comprimento do banheiro. Então o certo é clicar para fora do banheiro. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Se eu não quiser usar o comando linha junto com a ferramenta Snap-D e as coordenadas relativas retangulares, eu posso usar o comando deslocamento. Então, o comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa o comprimento do banheiro, 3 metros. Enter. Clica aqui nessa linha, clica para cima. Enter 2 vezes, informa a espessura de parede, 20 centímetros, 0,2. Clica na linha que eu acabei de deslocar, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Vou aparar essas linhas aqui dentro das paredes. Enter para finalizar o comando aparar. Seleciona as linhas à direita e as linhas à esquerda e pressiono Delete. Duplo clique no scroll do mouse. Eu preciso entender essas paredes como se fossem canos de água, então eu não posso ter essas interrupções aqui dentro. Então, para isso, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho e vou aparando as linhas que não me interessam. Aqui eu posso clicar nesse ponto, nesse outro ponto. Vamos dar o zoom. Aqui eu vou clicar em diagonal, clico nesse ponto e nesse ponto. Repare que o AutoCAD te dá uma prévia. Cuidado para não deletar linha que não deve ser apagada. Vou clicar aqui nesse ponto. Aqui eu vou clicar nesse ponto e nesse outro ponto. Aqui eu posso clicar, manter o botão do mouse pressionado e começar a desenhar uma linha aqui para poder apagar o que eu desejo, com muito cuidado. Descer, vou clicar aqui nesse ponto, esse outro ponto e aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para cá. Aqui eu posso fazer um desenho, mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e aí eu vou apagando as linhas que não me interessam. Ou então, clica nesse ponto e clica nesse ponto. Vamos dar uma olhada aqui, apaga essa linha e apaga essa outra linha. Enter para finalizar o comando aparar, duplo clique no scroll do mouse e aí confere se ficou alguma linha sem apagar. Eu vou sumir temporariamente da tela. Antes de continuar o desenho, é importante conferir as medidas. Então, eu vou aqui na ferramenta Medida. Eu já estou aqui na opção rápida, ela que está aqui disponível para mim. Vou clicar sobre ela. Cursor na área de desenho. Área de produção 1, 17 metros por 3,80. Área de produção 2, 17 metros por 3,80. Corredor 23,90 por 2. Nesse ponto aqui, 23,90 por 3,60. Depósito 4,50 por 3,80. Cômodo de lavagem de utensílios, 4,50 por 3,80. Banheiro masculino, 3 por 2. Banheiro feminino, 3 por 2. Laboratório, 4,90 por 4,50. Escritório, 4,90 por 4,50. Posso pressionar a tecla ESC. Vamos conferir as medidas das paredes internas. Para isso, eu vou expandir a ferramenta Medida e vou escolher a opção Distância. Cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A parede externa do galpão está com 29 metros. Vou pousar o cursor aqui na origem. Atenção, não é para clicar, é só para pousar. O galpão está com 10,40 metros de largura. ESC. Vamos conferir a calçada. Basta selecionar o retângulo. Pousa o cursor aqui nessa alça. Se necessário, diminua um pouco o zoom, pousa o cursor. Apareceu uma caixa de diálogo que está atrapalhando a leitura, então vou pousar o cursor na alça de baixo. A calçada está com 30,60 metros de comprimento e 12 metros de largura. ESC, vamos selecionar aqui o beiral, pouso o cursor aqui nessa alça. Se necessário, diminua o zoom. O beiral está com 31 metros de comprimento e 13,24 metros de largura. ESC. Também posso conferir utilizando a ferramenta Medida Distância, que já está aqui disponível para mim. Então, vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor aqui nesse ponto. 13,24 metros de largura, pouso o cursor aqui nesse ponto, 31 metros de comprimento. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar com o mouse virtual e vamos retornar com a minha imagem à tela.
Vamos lá para o memorial, vamos lá para o item 3.4, disposição das colunas. No setor de produção, eu vou ter 7 colunas e a distância entre essas colunas vai ser de 2,87 metros, conforme está disposto aqui na figura 3.6. Além disso, na quina de cada cômodo, eu também tenho uma coluna. Então vamos trabalhar com esses números inicialmente no setor de produção. Vamos retornar para o AutoCAD. A coluna vai ser na camada #alvenaria em corte com Ashura. Afinal de contas, ela vai ser ashurada. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou começar a desenhar aqui nessa parte de baixo. Então vou clicar aqui nesse ponto. Para eu encontrar esse ponto aqui, basta pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até a interseção com a parede de baixo. Basta clicar aqui nesse ponto. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada #Ashura concreto. Comando Ashura. Vou expandir aqui os padrões clicando aqui nessa setinha e vou escolher o padrão ARConc. Escala 0.001. A hora que eu pressionar Enter, o número 1 vai desaparecer porque eu estou utilizando somente 2 casas depois do ponto decimal. Cursor na área de desenho e eu vou achurar a coluna que eu acabei de desenhar. Enter para finalizar o comando Ashura. Muito cuidado para que essa Ashura não fique na camada #alvenaria em corte com Ashura. Se você estiver na dúvida, basta clicar aqui dentro da Ashura. Eu estou aqui na ribbon Editor de Ashura. Vou clicar aqui na ribbon Padrão. E aí confere se você está na camada #Ashura concreto. ESC. Para distribuir essa coluna pelo setor de produção, eu vou vir aqui no comando Matriz, cursor na área de desenho. Seleciona a coluna e a Ashura. Vou dar um clique à esquerda e um clique à direita. Eu estou com a janela de seleção do tipo Window. Somente os objetos que estiverem integralmente dentro dessa janela é que serão selecionados. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. São 7 colunas. Eu já vou colocar somente uma linha de colunas. A distância entre colunas, de acordo com o memorial, é de 2,87 metros. Vou entrar aqui com esse valor, 2,87. Atenção, é ponto, não é vírgula. Vou clicar aqui nesse ponto. E aí vamos conferir, ainda dentro do comando matriz, como é que ficou aqui no final. Repare que a coluna final ficou deslocada. Isso porque 2,87 não é uma divisão exata, é uma dízima. Então, eu vou trabalhar com a distância total. A distância total não é 17,22 metros. A distância centro a centro das colunas é de 17,20 metros. E aí, a hora que eu clicar aqui no 2,87, ele corrige o posicionamento da coluna. Eu ainda vou ficar dentro do comando matriz, vou diminuir o zoom, e eu vou aproveitar para fazer uma segunda linha de colunas aqui em cima. Então, o número de linhas vai ser 2. Clico aqui embaixo. Qual é o espaçamento entre linhas? Ora, é essa distância aqui do centro até essa extremidade, que é de 10 centímetros, mais 3,80, mais essa distância até o centro, que é de 10 centímetros. Então, isso vai dar 4 metros. Então, vou deletar o 0,30 e vou digitar 4. A hora que eu clicar aqui embaixo, ele ajusta. Antes de sair do comando matriz, confere se as colunas ficaram bem encaixadas, utilizando as ferramentas de zoom. Posso clicar em fechar a matriz. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para essa extremidade. Comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou selecionar essa primeira coluna, e aí com isso eu seleciono toda a matriz. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Clico. E aí eu vou colar na área de produção 2. Para eu encontrar esse ponto, basta pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. E aí, antes de continuar, confere se as colunas ficaram bem encaixadas, principalmente nas extremidades. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora preciso colocar as colunas em cada uma dessas quinas dos cômodos.
Para isso eu vou lá no comando explodir, cursor na área de desenho, e eu vou explodir essas duas matrizes que eu tenho aqui. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Com isso, eu vou ter elementos individuais no lugar de uma matriz. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar, por exemplo, essa coluna que eu tenho aqui, utilizando a ferramenta de seleção Window. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade que eu tenho aqui. E aí eu vou colar aqui nessas extremidades. Aqui nesse ponto, pouso o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até a interseção com a parede. Clico, vamos subir. Aqui a mesma coisa. Pouso o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal até a interseção com a parede. Clico. Aqui a mesma coisa. Pouso o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical até a interseção com a parede. Clico. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Repare que eu não coloquei as colunas aqui na parte de baixo, porque eu vou utilizar o comando espelhar. Então vamos lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Com o módulo de seleção Window, eu vou selecionar cada uma dessas colunas. Ao todo eu selecionei 6 colunas. Note que eu não selecionei essas duas colunas aqui, que elas já estão desenhadas aqui embaixo. E também não selecionei essas duas colunas. Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, o meio da aresta oposta. Clico. Excluir o objeto de origem? Não. Confere se as colunas ficaram bem encaixadas. Se não, repita o processo novamente. Duplo clique no scroll do mouse. Feitas as colunas, eu agora posso vir aqui no comando aparar, cursor na área de desenho e aparar essas duas linhas que eu tenho aqui na entrada do galpão. Enter para finalizar o comando aparar. Para fazer as muretas, vou vir aqui no comando aparar novamente, cursor na área de desenho, eu vou aparar somente as muretas iniciais. Cuidado para não apagar a linha de calçada. Enter para finalizar o comando aparar. Posso selecionar as linhas que ficaram dessas muretas e pressionar a tecla Delete. Eu tenho que fazer esse procedimento porque as muretas não têm 20 centímetros de espessura. De acordo com o memorial, a espessura das muretas são de 15 centímetros. Além disso, as muretas têm 60 centímetros de altura, portanto elas não vão ser atingidas pelo plano de corte. Nesse caso, eu preciso desenhar essas muretas na camada #alvenaria em vista distante. É em vista porque elas não são atingidas pelo plano de corte. Clico, ferramenta linha, cursor na área de desenho. Para desenhar essa mureta, eu vou clicar aqui no meio dessa aresta e no meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. A mureta tem 15 centímetros, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informo metade desse valor. Então, no lugar de 0,15, eu vou informar 0,075. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso deletar a linha do centro para que eu tenha uma mureta de 15 centímetros de espessura. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono essas duas linhas, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar aqui no meio dessa aresta e vou colando no meio das demais arestas de colunas. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no scroll do mouse. Comando copiar novamente, cursor na área de desenho, seleciona as linhas de mureta que eu acabei de desenhar, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser, por exemplo, o meio dessa aresta, e aí eu vou colando no meio das demais arestas. Atenção, se porventura você colou no lugar errado, por exemplo aqui nessa extremidade, basta pressionar a setinha para baixo, opção desfazer. E aí você clica no local correto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. E aí está feitas as muretas do galpão. Vamos fazer agora as valetas coletoras.
Essas valetas corretoras vão ser feitas na camada hashtag grade grelha, ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nessa quina. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar os 17 metros da área de produção, vírgula, essa valeta coletora tem 10 centímetros de distância, eu vou informar esse valor. Como eu vou para baixo, eu preciso digitar menos 0,1, menos 10 centímetros no Y. Enter. Vamos diminuir o zoom. Ainda dentro da camada hashtag grade grelha, eu vou lá na ferramenta Ashura, vamos expandir os padrões, vamos descer. Depois desses padrões de Ashura colorido, eu tenho aqui o padrão Great, escala 0,05. Enter. Cursor na área de desenho. Muito cuidado com o zoom na hora que você for aplicar a Ashura. Se você tiver com um zoom muito forte, pode ser que a Ashura não se aplique. Então, vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos lá no comando copiar, cursor na área de desenho. E eu vou selecionar o retângulo e a Ashura. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser essa quina aqui. E aí eu vou colar na mesma quina aqui embaixo. Enter para finalizar o comando copiar. Um problema que ocorreu aqui é que a valeta coletora ficou por cima da coluna. A coluna foi cortada a 1,50 m e a valeta coletora está no piso. Então, para resolver esse problema, eu vou expandir a ribbon modificar. Vou expandir aqui o comando trazer para frente e vou escolher a opção enviar para trás. Seleciona o retângulo e a Ashura de baixo, bem como o retângulo e a Ashura de cima. Entre para finalizar a seleção e executar o comando. Agora sim, a valeta corretora está por debaixo da coluna. Duplo clique no scroll do mouse, lembrando que a valeta coletora só fica junto às muretas mais externas. Vamos utilizar agora as colunas para fazer as divisórias dos boxes. Para isso eu vou expandir o menu de camadas e vou ativar a camada hashtag cerca tela. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e no meio da aresta oposta. Enter duas vezes. Vou clicar aqui no meio dessa aresta e no meio da aresta oposta. Enter para finalizar o comando linha. Duplo clique no scroll do mouse. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono essas duas linhas. Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio dessa aresta. E eu vou colando no meio das demais arestas. De novo, se por acaso você colar no ponto errado, como eu estou fazendo aqui, basta afastar o cursor, setinha para baixo, opção desfazer. E aí eu vou colar no local correto. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse, dá mais uma conferida. Vamos fazer agora o pé dilúvio aqui na entrada do galpão. Esse pé dilúvio é uma alvenaria que fica no piso. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag alvenaria em vista distante. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. De acordo com o memorial, a partir desse ponto, arroba, eu preciso caminhar 50 centímetros no X, 0,5, vírgula, e 1,40 m no Y, 1,4. Enter. Comando mover cursor na área de desenho. Seleciono o pé dilúvio, enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. Eu quero que o pé dilúvio fique no meio, mid 2, enter, entre essa quina aqui e a quina de baixo. Vamos diminuir o zoom. Preciso escrever o texto pé dilúvio. Para isso, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hashtag texto geral. Expande a ribbon anotação. Confere se o estilo de texto é um ambiente 1:50. Expanda as ferramentas de texto. Ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, opção justificar. E eu vou escolher a opção meio central. Ele pede para eu especificar o ponto do meio. Eu posso pousar o cursor aqui no meio dessa aresta. Caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor no meio dessa aresta. Caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal até que o rastreador de objetos vertical se acenda.
Ou então, Ctrl, botão direito do mouse, opção centro geométrico, e aí a hora que eu cruzar pelo retângulo, ele vai me indicar o centro geométrico. Ou então eu uso a ferramenta MID2. Vou clicar aqui nesse ponto. O ângulo de rotação do texto vai ser de 90 graus, Enter. E aí em letras maiúsculas, eu vou digitar o texto Pé Dilúvio. Enter, eu solto uma linha em branco, mas o Enter eu finalizo o comando texto linha única. Comando copiar, cursor na área de desenho. Seleciono o retângulo e o texto, Enter para finalizar a seleção. Ponto base pode ser o meio dessa aresta, e eu vou colar exatamente aqui no meio dessa aresta. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse, vou vir aqui no botão salvar, e vou salvar esse desenho como avicultura, corte 01. Basta clicar em salvar. Muito bem, com isso nós finalizamos a alvenaria da planta baixa do galpão de avicultura de corte. No próximo vídeo, faremos as inserções de portas e janelas. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!